Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Agora são 17 horas e 50 minutos e vamos ver o que aconteceu no mercado do milho e no mercado financeiro como um todo. Beleza? Deixa eu só mudar minha câmera aqui. Pronto. Bom, se você é novo no canal, se inscreve, curte o vídeo se gostar. Se não gostar, também não precisa curtir. Conforme for assistindo, se ajudou, se não ajudou, ou qualquer dúvida, sugestão, comentário, enfim, pode comentar. Eu fico feliz quando comento, eu tento responder o quanto antes. E isso é bom porque essa é a única forma que o YouTube tem de entender que esse canal é um canal educacional e ele recomenda esse vídeo para outras, não só esse, né? Recomenda o canal para outras pessoas que também estejam pesquisando pelo mesmo conteúdo, pelo mercado financeiro, por milho, por boi, por dólar. E então todo mundo sai ganhando no fim da história, beleza? Senão, você só mais um falando aqui e não vai mudar muita coisa. Lembrando que a minha ideia não é ser famoso, ganhar dinheiro e virar um youtuber, até porque eu sei que fazendo o que eu faço no mercado do milho, do boi, focando mais em milho, isso não vai acontecer. Se eu falasse de day trade, aí eu teria um monte de gente me seguindo e coisa, mas eu não quero falar disso, eu não gosto de falar disso, porque eu vejo que 90% das pessoas que procuram conteúdo sobre isso no YouTube são iniciantes que estão começando, às vezes, com pouco capital e aí acabam caindo em conversas de ganhar muito dinheiro rápido e tudo mais, e ficam comprando cursos e na melhor das hipóteses empatam e 90% dos casos acabam perdendo muito dinheiro. Então não quero fazer parte da estatística de incentivar pessoas a fazer isso. Prefiro que vá para ação, vá para qualquer outra coisa um pouco mais segura do que day trade e mais longo prazo. Quanto maior longo prazo, melhor. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nós temos agora, né, o mercado ainda está aberto, mas nós temos aí o Bovespa com 1,62 de alta, milho 0,46, boi caindo 1,29, o dólar caindo 0,53 nesse momento. Lembrando que hoje é o dia de vencimento das opções, também é vencimento de contrato CCMX, e aí o mercado está bem lento, e um pouco traiçoeiro, um pouco para cima e para baixo, mas está bem lento, né? Bom, o que eu enxergo aqui, qual que é a minha visão? Para resumir a história, eu não fiz nenhuma operação hoje, nem milho, nem boi, nem ação, nada, não fiz nada. Eu já estou posicionado em bastante ações, comprado na grande maioria, e continuei comprado. Algumas subiram bastante, outras subiram menos, algumas que eu encerrei final de semana passada subiram bastante hoje, mas também já bateu no meu alvo, eu respeito a minha estratégia. E no milho, por exemplo, ó, ele está no mesmo lugar de sexta-feira. Eu me lembro que sexta-feira eu tracei essa reta aqui e falei, olha, aqui pode ser o fundo, ou uma região aqui da consolidação, desconsiderar esses dois candles aqui, a gente vê que ele subiu aqui, bateu, voltou, aqui ele furou, depois aqui ele bateu, ainda não voltou, mas eu falei, ó, pode ser que segunda-feira ele volte para cá e aí fique dentro dessa região aqui até sabe lá quando. De fato, hoje ele abriu e ficou aqui, não fez nada. Eu me lembro que eu olhei ainda o candle na abertura do dia, que ele fez esse candle aqui, ele abriu aqui, começou a subir forte, tanto é que se eu diminuir mais ainda, por exemplo, botar um tempo de 5 minutos aqui, ó. Deixa eu ver se ele pega, vamos lá, ó, ele abriu o dia hoje aqui, já abriu no primeiro candle, subiu tudo, e aí eu pensei, já estava olhando aqui, eu pensei, ó, hoje acho que vai ser um dia bem direcional para cima, abriu e está seguindo forte, aí depois ele deu uma seguradinha lá em cima, eu estava olhando obviamente que no candle de 60 minutos, eu só botei aqui no 5 para a gente enxergar o movimento. Mas eu estava olhando aqui nesse candle e quando eu vi que ele estava subindo, eu pensei, bom, pode ser que ele suba e aí faça esse movimento parecido com isso aqui, parecido com isso aqui, parecido com isso aqui, ou parecido com isso aqui que ele já fez aqui várias vezes aqui atrás. Então, vou comprar aqui. Mas não comprei por quê? Porque eu geralmente não gosto de operar ainda no primeiro candle. E dessa vez, aconteceu várias vezes atrás de eu não comprar no primeiro candle e ficar de fora, né? Ou entrar atrasado, porque ele subiu muito forte. Mas hoje, por exemplo, foi um dia que me salvou. Então por isso que é muito bom ter uma estratégia e respeitar a estratégia, e se for
E se o resultado não der bom, respeitando a estratégia, falar, beleza, era a minha estratégia. E se der bom, falar, beleza, era a minha estratégia. Ponto. Hoje mesmo, eu poderia ter comprado em qualquer lugar aqui, ele subiria um pouquinho, depois ia ser violinado, porque ia pegar meu stop aqui embaixo e eu ia sair fora. Aí depois ia começar a voltar de novo, ia ficar naquela vai não vai, ia ficar só passando raiva em plena segunda-feira. Então respeitei minha estratégia, fiquei cuidando, até porque tinha essa média aqui, então por que cargas d'água que eu vou comprar aqui, né, ainda sem fechar esse candle, considerando que tem uma média aqui que ele poderia só bater lá e voltar. Então eu não quis fazer isso, deixei de lado, fiquei só olhando aqui e fui fazer outras coisas. O que aconteceu? Ele abriu o segundo candle e foi lá embaixo e voltou tudo. Ou seja, hoje eu não fiz nada no milho. Estou totalmente fora. E para variar, o milho hoje ele está bem calmo. Pode ver aqui, ó, pela quantidade de negócios. Ó, quantos negócios teve na sexta-feira? Tá ali, ó, 2.109, tá? E hoje teve até então 3.408 negócios. Isso não é tão normal no milho, em períodos que ele está mais tendencioso. Ó, na quinta já teve 3.900, aqui na quarta 3.900, na terça teve 3.900, na segunda passada 3.600. Então agora, hoje, ele tá quase na média, mas ele tá lento, não saiu do lugar. Sexta-feira que ele foi mais calmo, porque geralmente sexta-feira é mais calmo. Vamos ver nessa sexta aqui, acho que foi sexta também, não foi? Ó, 2.000. Pode ver que toda sexta-feira sempre ele é bem mais calmo do que os outros dias. Isso é normal do mercado, ele diminui um pouco a liquidez na sexta. O pessoal às vezes tira um pouco o pé do acelerador na sexta para não ter perigo de devolver os lucros da semana e tudo mais. Até porque tem muita gente que opera considerando semanal, né? Então eu vou operar durante a semana, eu fecho o meu caixa, vamos dizer assim, na sexta-noite. Então sexta-noite, para e pensa e olha para trás e veja, bom, o que eu ganhei, o que eu perdi essa semana. Então por isso que sexta-feira o pessoal é mais cauteloso, porque não vai salvar a semana no último dia. Não é recomendado arriscar isso. Bom, então o milho está de lado aqui. O que eu enxergo aqui? Bom, pode ser que ele resolva subir rompendo essa média aqui e volte para dentro da consolidação. E aí a gente tem pelo menos essa regiãozinha aqui, né? Na verdade não dá para dizer qual que é o alvo, porque poderia ser pela lógica, ó, ele não está rompendo o alvo, o topo anterior. Então ele vem numa certa tendência de baixa, que ainda que bem curta, mas ele vem com uma certa tendência aqui, querendo formar talvez uma bandeira, uma flag por essa região aqui, se a gente fosse ter um pouco de bom senso aqui, né? Ou um canalzinho de baixa, algo mais ou menos assim. Mas se ele for fazer isso, beleza, então ele vai ter que, porque ele já está lá em cima, ele vai ter que cair e vir aqui embaixo, nessa região aqui de 74. Eu venho falando em vender milho há muito tempo. Agora, se ele vai resolver cair agora, talvez ele esteja entrando na minha estratégia. Mas de fato, por exemplo, amanhã é um bom dia para vender milho. Se ele resolver cair, cara, se não tivesse esses dois candles aqui, seria perfeito. Porque esse candle é estreito, é um candle de 1 ponto e pouco. Então seria muito bom, por exemplo, uma entrada de venda, né? Pensando em vender. Vender perdendo a mínima desse candle aqui, claro, considerando que ele pode bater aqui e voltar, mas vender perdendo a mínima desse candle aqui, um stop aqui atrás, e aí tentar pelo menos fazer 1 para 1, ou pelo menos o tamanho desse candle aqui. Ó. Porque dá para considerar o seguinte, por price action, o que a gente enxerga? Quem vendeu nesse candle aqui, vai fazer um alvo 1 para 1, certo? Então vamos lá. Eu até vou fazer diferente, eu não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui do lado. Vamos fazer meus desenhos que eu gosto de fazer. Então vamos para aquela riscalheira de sempre. Deixa eu puxar aqui, point fix. Como é que funciona a ideia básica, né? Mais ou menos assim. O cara vai vender, tá? Vamos supor que ele... vamos fazer, tá aqui o mercado subindo, aí aqui subiu de novo. Beleza, aí aqui ele fez um candle querendo vender e fez um candle assim. Aí depois fez que nem tá ali agora, né? Mas só que eu vou botar verde mesmo. 2 candlezinhos de lado assim, tá? Pensem o seguinte, vê se eu estou correto. O cara que vendeu aqui, ou melhor, o cara que comprou aqui, tá? Claro, isso aqui vem coisa aqui para baixo, né? Que seria toda essa pernada aqui. Mas o cara que comprou aqui,
e colocou um stop lá atrás para fazer 1 para 1, ele pode ter feito 1 para 1 aqui, pode ter feito 2 para 1 aqui, certo? Quando ele fez 2 para 1 aqui, o que geralmente os traders fazem no 2 para 1, ou alguns carregam até 3 para 1? Fazem parcial, liquidam ou sai fora no total. O que o cara faz? Vai lá e uma saída, né, de 2 para 1 de uma compra é o que? Uma venda. Então é bem normal dar essa escorregada lá em cima, porque opa, chegou no alvo, pum, bate lá, todo mundo diz que chegou no alvo, então quando chega no alvo, vende, aí cai, normal, já ia cair mesmo e aproveita e cai mesmo. Então beleza, fez uma venda aqui. O cara que vendeu nesse rompimento aqui, ele vai querer fazer 1 para 1 desse aqui pelo menos, porque o stop vai estar aqui atrás, certo? Então 1 para 1 dele vai ser aqui no meio, fez 1 para 1, 2 para 1 talvez seja aqui embaixo, fez 2 para 1 daquele lá, fez 2 para 1. O que é o 2 para 1 de uma venda? A saída final ou parcial? Uma compra. Então é bem normal ter volume de compra aqui, pelo pessoal querendo comprar aqui atrás, porque é um suporte, uma região que ele vai bater e pode voltar, e também do pessoal que está vendendo aqui fala, opa, vai chegar lá embaixo e vai voltar, então eu vou sair fora dessa operação. Se eu estou vendido, eu vou comprar. Então junta o pessoal encerrando posição aqui, que faz o preço subir, e o pessoal que quer que o preço suba, empurrando o preço para cima também. Aí o que acontece? Ele geralmente dá uma subida. E é assim que forma o movimento de mercado, que é compra, vende, compra, vende, compra, vende. Então, para quem não entendia até agora, é assim que forma o movimento. Por isso que às vezes as projeções de Fibonacci, por isso que a gente olhar a relação de risco 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 funcionam bem. Por quê? Porque o pessoal tende a respeitar isso, tá? É meio que comum. E aí, se tem um candlezinho desses aqui e ele resolve furar para baixo, resolve fazer um candle vendedor aqui, resolve fazer um candle vendedor aqui, aonde que seria um alvo numa operação dessa? O cara pode olhar o seguinte, bom, eu vou fazer uma entrada, né, nesse rompimento aqui, tá, para baixo, vou fazer uma venda, vou botar o meu stopzinho aqui atrás, tá, porque se ele subir, eu admito que eu errei, e se a minha entrada der certo e for venda, eu vou tentar buscar o que? O tamanho desse cara aqui, ó. Porque quem vendeu aqui atrás, tá, e fechou esse candle, esse cara aqui fez a realização parcial, o final fez 1 para 1? Não, nem 2 para 1. Por quê? Porque olha o tamanho desse risco aqui. O cara vendeu aqui, veio aqui embaixo, aí abriu outro candle, ficou de lado, ou o cara que vendeu aqui não fez nada ainda. Ele vai querer fazer 1 para 1. Quando que é 1 para 1 desse cara, pelo menos? É um candle preto do mesmo tamanho aqui embaixo. Então, esse cara aqui, que vendeu lá atrás, ele vai sair aqui. Se ele for fazer 2 para 1, vai fazer um outro candle aqui. Ele vai sair aqui embaixo. Então, por isso que uma venda perdendo aqui, vira venda. Por isso que perdendo esse candlezinho branco aqui, pode virar uma venda de pelo menos o tamanho desse candle preto aqui. Então, poderia fazer um candle preto até aqui. E faz sentido que esse candle preto aqui bate mais ou menos nessa região aqui. Aí, beleza. O cara olha, opa, vou chegar até aqui. Aqui pode ser que o pessoal que vendeu aqui atrás pense, pronto, vai chegar lá embaixo, vai ter uma certa pressão compradora, porque se ele perder esse fundo aqui, ele vai querer ir lá na média, então eu vou encerrar minha posição de venda ali, ou vou fazer um parcial. Vendi 2 contratos aqui, vou segurar um só. Encerra um contrato. Se realmente tiver uma pressão compradora olhando para esse fundinho aqui e fala, eu não quero que isso aqui caia, eu vou comprar aqui. O cara bota uma compra aqui e vem o cara lá de cima vendendo, chega, opa, se bater lá, eu vou sair fora, ele vai botar também uma compra aqui. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer o preço dar uma repicada. Então é bem normal ele vir, fecha um candle preto e depois abre e sobe um pouco, vai pelo menos até 50% desse candle aqui. Por quê? Por causa dessa pressão. E aí se ele resolver cair de novo, o que ele faz? Rompe para baixo de novo. Qual o alvo? 1 para 1 do candle anterior. E esse aqui para baixo. Pelo menos 1 para 1. E aí um alvo talvez final no 2 para 1. Basicamente é isso. Eu nada mais fiz aqui do que ensinei uma aula de price action para vocês. É assim que eu opero 99%
dos meus ativos, seja milho, boi, day trade, principalmente, isso aqui muito principalmente para day trade, e ação, basicamente é isso. E aí tu pega isso, alinha com médias móveis, alinha com uma linha de tendência se formando, alinha com tudo isso, o conceito fica bem melhor. Ah, Guilherme, qual o tempo gráfico? Não importa. O candle é candle, a gente é uma análise candle a candle. Eu olho esse candle, olho esse candle, olho esse, olho esse, olho esse. Então é assim que funciona a price action. O que é price action? Ação do preço. Eu vejo o que aconteceu com o preço aqui e aí eu imagino o que possa acontecer, porque o cara que vendeu aqui, ele vai sair fora onde? Quando ele garantiu o risco dele. Então fechou esse candle assim, bom, fechou aqui, então tá, então eu quero mais um para frente, porque eu quero a minha relação risco-retorno boa. O meu stop está aqui atrás, olha o tamanho do meu stop, eu preciso que pegue aqui. Então é assim, vende rompendo para baixo, ou vende rompendo para baixo, obviamente, stop atrás dele. Terminou o candle, 1 para 1, 2 para 1, chegou aqui, tchau. Rompeu para cima, stop. Mesma coisa aqui, chegou lá no topo, vende aqui, stop atrás. Ah, compra, como é que funciona? Mesma coisa. Aqui, poderia fazer uma compra. Posso. Compro aqui, stop aqui atrás. Comprei aqui, pum, subiu. Qual o tamanho desse candle aqui? Ah, tem tantos pontos. Beleza, 1 para 1, eu faço a minha parcial. Fizeram a parcial aqui. No olho dá mais ou menos 1 para 1. O que aconteceu? Vendi, fiz parcial, voltou um pouquinho. Estava comprado, voltou um pouquinho. É normal, por isso que se forma pavio. Aí abriu esse candle do lado aqui, foi embora. O pessoal que segurou 2 para 1 vendeu aqui e vai embora. E aí aqui entrou mais força compradora. É assim que funciona o mercado. Chegou aqui em cima, bateu numa resistência, bateu num topo forte, voltou tudo. Então é por isso que os pavios se formam. Por que se formou esse pavio aqui? Porque estava subindo e do nada alguém falou, não, vou vender. Não, porque já tinha um monte de ordem ali em cima baseado em regiões de resistência, de suporte. Então por isso que forma os pavios. O mercado bate e volta. Por causa disso. Porque tem muita ordem lá em cima, então ele vai subindo, 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 chega lá, pum, pega a ordem, escorrega. É fácil de enxergar isso no book. Então, beleza. Isso aqui, price action, né? Então, resumi aqui uma aula gratuita. Bom, vamos adiante. O milho, então, resumindo aí, se ele romper para baixo aqui, cabe uma venda, mas muita atenção aqui e muita atenção aqui. Tá? Ainda assim, não é o tipo de trade que eu gosto, tá? Porque é uma região curta. Mas se ele marcar essa região aqui do canal, ele vai ter que vir aqui embaixo e aí voltar. E aí ficar nessa tendênciazinha de baixo. Parecido com o que o Ibovespa fez tempo atrás. Beleza? Então isso é o que eu enxergo no milho. No boi, o boi deu uma... BGI, gente. O boi hoje deu uma escorregada boa, né? Ele tentou aquele dia aqui, ó, foi lá embaixo, voltou tudo, depois foi de novo, voltou e hoje abriu, foi lá em cima e está vindo para baixo. Então assim, eu já vim falando em vender boi, ainda não tive coragem de vender por causa disso aqui. Então ele está subindo, não para, ele não sequer fura a média para baixo e se mantém. Então hoje é uma das poucas vezes que ele está furando a média e fechando abaixo da média, mas eu quero ver se ele vai fazer o segundo candle abaixo da média. Porque todas as vezes que ele furou a média e fechou abaixo, ele subiu de volta. Tá? Então aqui também, fechou aqui, subiu de volta. Fechou aqui, tentou perder, subiu de volta. Só que agora a média está virando para baixo. Então eu quero ver se a média de fato virar para baixo, o que vai acontecer amanhã. Se amanhã ele abrir caindo, provavelmente eu vou vender boi. Vou vender boi, aí o stop não está um stop dos mais agradáveis, porque o stop aqui seria um stop de, pelo menos nesse topo aqui, que seria um stop ali de 6 pontos e pouco, se ele abrir aqui, né, amanhã. Mas o alvo seria pelo menos aqui a média móvel. Então eu vou ficar de olho se ele perder essa mínima aqui para vender boi amanhã. Pela projeção de Fibo, a gente pode até tentar usar uma projeção de Fibonacci aqui. Poderia fazer aqui, claro, esse paviozão aqui fica todo esquisito, mas se botar o pavio vai ficar uma coisa que vai vir aqui embaixo.
Então aqui seria um possível alvo nessa região aqui. Ou pelo menos na região aqui de 50%, 38% aqui. 38% até que é pertinho, mas 50% isso dá 5 pontos e pouco. Mas 100% é mais tranquilo. E sem o pavio, aí já muda a história. Sem o pavio ele vem aqui embaixo, que é mais ou menos onde ele bateu ali. Então, mas não adianta, tem que considerar esse pavio porque foi um movimento que aconteceu. Então, seria mais ou menos por essa região aqui de baixo, aqui nessa região de 268, beleza? Se ele fizer isso, se ele não fizer isso e voltar a subir, aí o alvo é lá em cima. O fato é que ele tentou romper, né? Ficou 4 dias lá em cima, foi, voltou, tentou 4 vezes, bateu lá e não voltou. Ainda bem que eu vendi o boi na sexta, comprei sexta e depois vendi e fiz um bom negócio hoje, porque a sexta, né? Porque hoje não estava posicionado, porque aqui realmente é uma região de venda. Eu comprei sexta acreditando na venda, mas mais porque ele fez esse candle aqui, eu pensei, bom, vai fazer isso aqui de novo, vai fazer isso aqui de novo, vai fazer isso aqui de novo, que é o que? Que é aqui, fecha embaixo, fecha fora, fecha dentro, fecha fora, fecha dentro. Eu pensei, bom, vai fechar dentro. Não fechou. Então vamos ver se ele faz o segundo candle abaixo da média. Se fizer, isso não aconteceu nenhuma vez aqui desde abril, pelo menos eu não estou achando aqui por cima no olho. E aí pode ser que mude um pouco o viés e aí o boi vira para baixo. Até porque, convenhamos, né? A gente botar no semanal, olha o estado que está o boi. 2020 começou aqui, foi lá embaixo na pandemia, e da pandemia até agora está lá com 125 pontos. O cara que resolveu comprar um contrato de boi aqui, até aqui já trocou de carro. Só com um contrato de boi. Né? Então foi o melhor negócio que ele fez. Mas, claro, é chute, né? Não tem como saber. Agora fica fácil de ver, mas lá na época não tinha. E, enfim, esse é o boi. Já o dólar tá escorregando de novo. Ó. O dólar tá naquela mesma região ali. Hoje só chacoalhou e não fez nada. Então, na sexta-feira ele voltou a tudo aqui. Subiu, foi lá em cima rompendo e voltou. Eu me lembro que eu falei aqui atrás, né, que ele poderia chegar na metade do canal. Pelo jeito não vai chegar na metade do canal. E se ele virar para baixo, ele abriu, tentou subir, tentou cair, tá no 0 a 0 hoje de novo. Caído um pouquinho, claro, tem um gap aqui, né? Não dá para esquecer disso. Mas em candle em si ele está no 0 a 0. Então ele bateu 3 vezes nesse canal aqui. Então de fato o mercado está enxergando esse canal. Não é só eu que estou vendo esse canal aqui, porque seria muita coincidência só eu enxergar um canal e ele mesmo assim bater 3 vezes aqui. Então se está todo mundo enxergando isso aqui, então o pessoal automaticamente tende a comprar aqui, porque acha que isso aqui vai voltar aí ao fundo do canal e vai subir. Mas se ele começar a perder força aqui, o pessoal vai começar a desacreditar nessa linha aqui, e a hora que ele resolver cair, não vai começar a botar ordem de compra na pedra aqui, vai deixar quieto e aí vai ver o que vai acontecer. Beleza? Então assim, se o dólar resolver subir, ele tem aqui até metade do canal fácil, sem brigar, se furar as médias. Se resolver cair, aí bom, aí qual que é o alvo dele? É aquilo que a gente sempre faz, que eu fiz lá no milho. Pega o canal, duplica o canal para baixo, tá? E aí pode traçar aqui, posso fazer mais uma vez, fica mais fácil. Eu traço a região de 50%. Claro que isso aqui é no olhômetro, né, pessoal? Então não é exato, mas é mais ou menos olhando de longe, assim, por aqui assim. Então, ó, se ele romper para baixo, tem espaço para vir aqui a 5,16, 5,17 aqui embaixo. Se ele romper para baixo, né? Se não, aí ele vai ter que subir aqui, voltar aqui para essa região aqui de 5,60, 5,60 e poucos. Eu estou considerando aqui um pouquinho para frente e aqui também um pouquinho para frente, né? Se for vir reto aqui, ele vem em 5,13 e reto para cima ele vai em 5,62, mas tem que vir mais para cá porque os candles vão andando assim ou para baixo assim. Beleza? Então, o dólar é mais ou menos isso. Tá, aqui está numa região decisiva que ou vai ou cai. Se cair, tem bastante espaço para cair. Olha o tamanho dessa puxada aqui. Então, ele teria bastante espaço para cair de volta. Beleza? E o IBOV, lembrando que hoje é dia de vencimento de opções, né? Então, dia de vencimento de opções, o mercado sempre dá uma virada. Olha aqui o IBOV.
O Ibov está nos 106 mil pontos, né? Então ele está rompendo o topinho, que eu falo ali do topo pandemia, que é esse aqui de trás. Qual que é a próxima resistência dele? É esse topo aqui, 108 mil pontos. E depois a gente vem para essa região aqui de 116 mil pontos. Talvez aqui embaixo nesse fundo, 112, 113 mil pontos aqui, que seria esse fundo aqui que ele pode tentar empurrar para baixo. Então essa seria a tendência do Ibov. Se ele fizer isso, beleza. Lembra que eu falei, e agora aqui, mais uma profecia minha. Lembra que eu falei não sei se foi semana passada, retrasada, eu falei alguns dias disso, isso. O seguinte, dele fazer isso aqui, ó. Já pensou se o Ibov vem fazer esse movimento aqui? Né? Bate na média e volta e rompe para cima, começar a comprar um monte de ação aqui, botar um stop com períodos assim aqui atrás. Porque se a gente pegar, a gente olha o Ibov, mas se a gente pegar muitas ações, elas se comportam parecido com o Ibov. Então às vezes pega várias ações e o gráfico é quase igual. Então já pensou se isso acontece? E está acontecendo. Mas vamos ver se isso vai se confirmar, né? Porque não adianta ele fazer isso e amanhã ele abrir uma barra preta aqui e escorregar tudo. Então tem que fazer mais uma ou duas barras pretas aqui, andar de lado um tempo, não perder essa região. Pelo menos essa região aqui tem que ser rompida, que é a região de 100 mil pontos. E aí se segurar aqui, e aí vamos ver se vai para cima. Beleza? Então, eu tenho fazendo outra coisa aqui, ó, que eu não terminei, mas eu comecei. O que eu estou fazendo? Eu peguei aqui, ó, Ibov desde o dia 11, né, hoje dia 16. Eu comecei isso aqui semana passada, não terminei ainda. Mas eu gosto muito de dados estatísticos, de matemática. Eu gosto de comprar e vender com base em matemática, melhor do que base em olhômetro. Por exemplo, eu falei do dólar agora, né? Eu olhei o dólar aqui, fiz canal, fiz tudo, funciona? Funciona. Mas não é o meu principal modo de operar. Eu faço muito isso quando fica mais claro, que nem está aqui. Mas eu gosto muito e eu confio mais, vamos dizer assim, em matemática, em estatística. Nos últimos 20 anos, quando surgiu um canal no dólar, esse canal foi respeitado? Aí é outra história. Nos últimos 20 anos, quando caiu 3 vezes seguida, o que aconteceu nos próximos 2 dias, na próxima semana, no próximo 10, 15 dias, quando caiu tantos por cento, sabe? Então é que nem a crise, a gente vê assim, ó, caiu 60% o Ibov. Qual foi a última vez que caiu 60% ou perto disso? Em 2008, na bolha.com em 2000, depois nas outras bolhas lá atrás. Então o que aconteceu depois? O mercado algumas vezes subiu e depois entrou em recessão. Então a gente se baseia nisso. Então aqui eu também me baseio em estatística. Então o que eu estou fazendo? Eu peguei, por exemplo, ó, Ibov, milho e boi, e aí estou fazendo alguns cálculos aqui. Eu quero fazer algumas comparações para ver. Por exemplo, eu já fiz aqui, eu fiz uma correlação entre Ibov e milho até dezembro de 2019. Por que isso? Porque eu desconsiderei 2020 por causa da pandemia, porque distorce muitos dados. E depois eu fiz uma considerando a pandemia também. Então o que é a correlação? É ver como eles se relacionam, né? Então, por exemplo, se o Ibov sobe, o milho sobe. Se o Ibov desce, o milho desce. Ou se o Ibov sobe, o milho desce. E vice-versa. É para ver o quanto isso é verdadeiro. O quanto eles estão correlacionados em si. Então, a gente vê aqui, ó, que tem uma correlação até dezembro de 2019 de 0,56, ou seja, uma correlação moderada, considerando que até 0,3 é desprezível, de 0,3, 0,4 até 0,7 é moderada. Não, de 0,4 até 0,3 a 0,5 por aí é moderado, de 0,5 a 0,7 errei de novo. Vamos lá. Até 0,3 desprezível, de 0,3 a mais ou menos 0,4, 0,5 é fraca, de 0,5 até 0,7 moderada e de 0,7 para cima é forte. Ponto, agora sim. Enfim, então eu vi aqui, ó, que o Ibov com milho, né, até dezembro de 2019 era 0,56 e esse ano 0,64. O Ibov com o boi 0,46, ou seja, então na maior parte das vezes o boi tem menos correlação com o Ibov. Então se o Ibov está subindo, o boi não está nem aí para ele. O boi pode estar caindo. Assim como pode estar subindo também. Então eles não são relacionados. Então não dá para se basear, a economia está subindo, o boi vai subir. A economia está caindo, o boi vai cair. É isso que é bom ver. E o milho, a correlação do boi com o milho, 0,18, ou seja, nenhuma. Não tem nada a ver boi com milho. Então tem gente que gosta de comparar, tá aqui a resposta. Não tem nada a ver boi com milho.
Se o milho sobe, o milho boi não... O milho sobe, o milho boi. Se o milho sobe, o milho cai, não tem nada a ver com o boi. E se o boi sobe e o boi cai, também não tem nada a ver com o milho. Cada gráfico é um gráfico. Tá? Eu era para ter botado o dólar. Eu vou fazer mais uma aba aqui com o dólar, para ver como é que o dólar se correlaciona junto. Aí depois eu fiz incluindo 2020. É claro que em 2020 todos aumentaram. Por quê? Porque na pandemia todo mundo afundou. E depois todo mundo voltou. Então, bolsa afundou, as commodities todas afundaram, tudo afundou. Então, com base nisso, obviamente que eles fizeram o mesmo movimento, os dois para baixo e os dois para cima. Então, a correlação vai aumentar. Então, deu uma certa distorcida nos dados, agora tem que ver o quão isso vai ficar mais para a perenidade. Né? Eu vou colocar o dólar mais aqui para fazer um teste com o dólar também. Eu vou comparar dólar e IBOV, dólar com milho, dólar com boi. Enfim, vou fazer a correlação entre eles para a gente ter uma ideia. E aí, com base nisso, depois eu vou fazer outro dos estudos estatísticos para ver aqui como é que funciona e depois eu compartilho tudo com vocês. Qual que é a ideia disso? É enxergar dados. Eu consegui olhar para cá, olhar para o mercado e falar, beleza. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É totalmente aleatório. Pronto, beleza. Então, baseado nisso, eu não vou entrar na narrativa de o dólar está subindo, o boi vai subir. O dólar está subindo, o milho vai subir. O IBOV está subindo, o milho vai cair. Então, a gente não cai nessa narrativa mais, a gente fica independente. Agora, se vê que tem uma correlação de não, quando o dólar sobe, o boi sobe, porque a exportação melhora. Quando o dólar sobe, o milho sobe, porque a exportação melhora. Beleza, a gente vai ficar olhando os dois em paralelos. Vai encontrar regiões onde o dólar possa encontrar um certo movimento de, por exemplo, de suporte para poder subir e ficar procurando regiões parecidas no boi. Se o dólar está indicando que vai subir e o boi está indicando que vai subir, os dois têm uma correlação positiva, tu tem dois ativos com dois sinais apontando para cima, com correlação boa entre eles. Então é compra em um ou em outro. Tá? Então agora, e a mesma coisa ao contrário, se o dólar começar a indicar vou cair e o boi também indicar vou cair e tem correlação positiva entre eles, beleza, é venda. Que é um exemplo, eu não fiz com dólar. Mas vamos considerar que o dólar tenha correlação com o boi. O dólar está querendo cair. Ele está querendo fazer esse movimento aqui, né? Vir aqui, subir e perder o fundo aqui. Se ele perder esse fundo, é venda. Beleza? E aí o que a gente faz? A gente vai lá no boi, que nem eu falei, BGX20. O que a gente olha o boi? Eu acabei de falar que é uma das primeiras vezes que ele consegue dar uma virada na média. Também está querendo cair. E talvez ele feche o segundo candle abaixo da média nos últimos 5 meses, 6 meses. Ou seja, se tiver uma correlação positiva entre os dois e os dois estão apontando para baixo, é venda. Vou vender dólar, vou vender boi? Bom, aí tanto faz. Mas o fato é que talvez seja venda. E aí tu tem dois ativos. E bem provável que, obviamente, como o dólar é câmbio e o dólar impacta na exportação, bem provável que o dólar faça o boi cair. Né? Se for, lembra de novo, não peguem só esse trecho. Se for correlacionados positivamente, ou seja, um sobe, outro sobe, um desce, outro desce. Quando é negativamente, é um sobe, outro cai, e aí esse aqui sobe e esse aqui cai. Né? São inversos. Beleza? Bom, por hoje era isso, não tem nada de pergunta, porque eu não falei nada no final de semana. E mais ou menos é isso aí. Vou largando mais dados para vocês. E aí, então, pedem por quantitativo, é muito melhor, é muito mais fácil. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço. Uma boa semana para todo mundo que está começando. Começando uma semana, então uma boa semana para todo mundo. E para quem está começando no mercado financeiro também. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço, até mais, tchau, tchau.